Eu falo que as nossas igrejas são igrejas irmãs. Então, sempre que essas igrejas precisarem de nós, sempre que vocês precisarem de nós, é só falar, precisamos de vocês e a gente vai estar aqui. E se a gente precisar, a gente vai chamar vocês também, com certeza, tá bom? Então fica aqui o meu carinho e a minha gratidão. Então vamos para a palavra. Eu quero compartilhar algo daquilo que o Senhor trouxe no meu coração quando o pastor Rogério me falou sobre o tema, que hoje é crescendo, né, na graça e no conhecimento. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. 2 Pedro 3, 9. E vou pedir gentilmente, a gente tem um costume lá, ficar de pé para ler a Bíblia. Se você puder, claro, fazer isso, eu vou te agradecer muito. 2 Pedro 3, 9. A minha tradução talvez seja um pouquinho diferente da de vocês. A minha é NVT. Não sei quem usa ela. Mas segue aí que vai dar tudo certo. 2 Pedro 3, 9 diz assim: Sua promessa, como pensam alguns... Perdão, acho que cortou um pedacinho do meu texto aqui. Só um minutinho, irmãos. Na hora de formatar aqui, cortou um pedacinho do meu texto. Aqui, achei. Ah, tá, obrigado. Ó, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que foi lhe concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são até difíceis de se entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem destas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar, feche os seus olhos, por favor, e vamos falar com Deus. Espírito Santo, fala conosco agora. A nossa vida está entregue diante do teu altar, e nós estamos dizendo, Senhor, que tu tens liberdade aqui. Depois de adorarmos ao Senhor num período de louvor tão, ó Deus, maravilhoso, nós estamos aqui para receber uma instrução, uma direção, um alinhamento e uma correção. O Senhor tem liberdade e legalidade nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez seja óbvio a forma com que eu vou começar a mensagem, mas um dia eu aprendi que se o óbvio não for falado, ele não é óbvio. Então, eu quero começar essa palavra dizendo para você que nascer é a lei natural do início da vida. É quando nascemos que, de fato, a vida se torna real. Nós somos gerados e a gente sabe que a vida ela é desde a concepção, mas é quando nós nascemos de fato que nós podemos dar início e desfrutarmos da nossa vida. E ali nós começamos a sermos cuidados, a sermos amparados, a sermos amados, a sermos protegidos. E assim nós vamos entender que
um processo natural da vida é o crescimento. Não tem como fugirmos desse padrão. Se nascemos, vamos crescer. E essa é uma realidade tanto do mundo natural quanto do espiritual. Nós vamos aprender que em algum momento nós nascemos espiritualmente. A verdade da palavra de Deus vai libertar a nossa vida. Nós vamos entender quem Cristo Jesus é. E porque entendemos quem Ele é, a verdade vai se tornar parte de nós e vai nos libertar. Então nós vamos ter um despertar, um nascer espiritual, que de fato é concretizado a partir do meu batismo. Quando eu morro para o mundo e de fato confesso para quem eu estou nascendo. Então, assim como é natural nascer, viver e crescer, também é natural que a gente nasça espiritualmente e possa crescer espiritualmente. A grande questão talvez seja que muitos não têm esse entendimento. Pensam que a vida espiritual ela tem um estacionamento e que vão parar naquela estação, vão parar naquele lugar e não vão avançar mais. Porque nós, como seres humanos, na nossa vida natural, nós temos um ciclo de crescimento e que, por nossa estatura, cada um tem o seu tamanho, a gente vai chegar e a gente vai estacionar ali. E a gente só, a partir de um tempo, a gente vai só começar a envelhecer. É um processo natural da nossa vida natural. Mas no reino espiritual não é assim. No reino espiritual nós não paramos de crescer. No reino espiritual nós não paramos de amadurecer. No reino espiritual nós continuamos a crescer enquanto estivermos vivos. E a palavra de Deus, que é viva, continuará a gerar vida em nós enquanto estivermos vivos. A gente precisa buscar isso. A gente precisa despertar isso no nosso coração. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2:1 vai nos ensinar o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam-se a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Nossa vida espiritual, ela não é vivida, não é desenvolvida apenas por virmos à igreja. Ela não é vivida ou desenvolvida simplesmente pelo conhecimento teológico ou conhecimento contextual da palavra de Deus. Porque eu leio e eu tenho um crescimento espiritual. Não. Crescimento espiritual e avanço espiritual não se dão apenas por isso. Estar na igreja, ler a Bíblia, fazem parte de um processo de crescimento espiritual que todos nós vamos passar. Nós não podemos ter na nossa vida como que um botão, que quando eu saio da igreja, eu desligo a minha vida espiritual. Quando eu chego na igreja, eu aperto o botão e eu me torno espiritual. A vida espiritual é algo que vai ser permanentemente construída na minha vida. Eu tenho dito algo na igreja, pastores, e gostaria muito que no final de tudo, talvez você tivesse esse entendimento, que a igreja não é um lugar para você frequentar. Porque enquanto ela for um lugar para você frequentar, você não entendeu o propósito da igreja. Igreja é um lugar para você pertencer a ela. Quando você se torna pertencente à igreja, você se torna de fato aquilo que Cristo espera, parte do corpo. Enquanto você frequenta, você é só um adereço que qualquer um tira e joga. Quando você pertence, ninguém te arranca dali. Quando você pertence, você se torna realmente, integrante daquele lugar. E no nosso crescimento espiritual, nós precisamos ter esse entendimento. Eu faço parte do corpo, eu faço parte da vida da igreja, eu faço parte das coisas que o Senhor está fazendo.
Esses dias eu mandei uma mensagem para uma irmã, nós tivemos um encontro de mulheres na igreja, e essas coisas só devem acontecer lá. Aqui não deve acontecer. E eu mandei mensagem para algumas irmãs da igreja que não estiveram no encontro de mulheres que a gente teve. Cada uma com a sua justificativa, mas uma delas, me respondeu assim: olha, pastor, eu vou ser sincera com o senhor em responder, já que o senhor me perguntou. Eu falei, pois não, pode ser. E ela disse assim para mim: a verdade é que eu estou na igreja há tanto tempo, frequento a igreja há tanto tempo, só que eu não me sinto participante, porque eu conto nos dedos as mulheres que me cumprimentam, eu conto nos dedos as mulheres que conversam comigo, eu isso e tal, tal. E ela fez um texto de reclamação. Irmãos, eu não sei o pastor de vocês, mas quem fala um negócio desse comigo, eu acho que não conhece o pastor que tem. Eu respirei fundo, orei e falei: Senhor, não deixa eu responder o que eu quero responder. Deixa eu responder pelo teu Espírito, Senhor. Aí eu fui lá e eu respondi o seguinte: quantos anos a irmã está na igreja mesmo há tanto tempo? Pois bem, a senhora está tanto tempo na igreja que não faz parte da vida da igreja. A senhora quer que todo mundo receba a senhora de braços abertos, segure no colo, beije seu rosto, pergunte da sua vida? Até onde eu entendi do corpo de Cristo, somos nós que nos levantamos para fazer parte. Enquanto a senhora ficar esperando que alguém venha te inserir no contexto, a senhora nunca vai fazer parte, porque nós decidimos permanecer e nós decidimos estar. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Sabe por que algumas pessoas vivem dando desculpa da igreja, vivem falando da igreja, vivem questionando os pontos ruins de uma igreja? É porque elas não amadureceram espiritualmente. E quando a gente amadurece espiritualmente, a gente entende que a igreja é a noiva do Cordeiro. E quando eu falo mal da noiva do Cordeiro, dá para entender o tamanho do problema. Só que a gente não amadurece, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente fica sempre amarrados nos mesmos pontos. O crescimento que a gente precisa alcançar, ele precisa ser espiritual, ele precisa nos dar um entendimento de que nós não podemos viver presos, sabe, à religiosidade, nós não podemos viver presos a uma fragilidade emocional. Eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Eu não estou dizendo que a igreja não tenha problemas. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa crescer. A igreja precisa amadurecer. Mas isso precisa começar em nós. O texto que nós lemos aqui no livro de Efésios, Paulo vai dizer o quê? Nós estávamos mortos por causa do pecado. O lugar que nos era reservado, irmão, era um lugar de perdição, de sofrimento, mas Deus é rico em misericórdia e nos amou e nos deu vida. E pela graça nós somos salvos. Então vou dizer de novo, não basta vir à igreja, não basta estar na igreja, tem que fazer parte, tem que ser corpo, tem que estar envolvido. Isso é que nos vai levar a crescer dia após dia. João 3,3, Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos que é preciso nascer de novo, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É preciso a gente ter esse entendimento. Será que nós nascemos de novo, de fato? Essa semana o Senhor me levou a fazer o estudo do nosso IC e Ele me levou a colocar uma frase. Será que a gente tem dito para Jesus: eis-me aqui ou deixe-me aqui? Ah, deixe-me aqui, me deixa desse jeito, me deixa dessa maneira. Irmãos, o crescimento, a partir do momento que a gente nasce, é inevitável. Queira você ou não. Depois de nascer, vem o processo de crescer. E crescer é uma realidade, crescer não é uma opção. E eu vou dizer uma coisa para você, não sei como foi o seu processo para aprender a andar de bicicleta. Mas o meu, quando a gente tentou ensinar o nosso filho a andar de bicicleta, é mais ou menos assim, ó, olha reto e vai. Vai reto, né? Se o negócio der uma bambeada, você fica olhando reto. E se eu cair? Levanta e continua olhando reto. Vai olhando para frente. Mira um lugar e vai. Porque naturalmente, a gente não consegue ativar em nós o equilíbrio. É natural o ser humano. Mas quando a gente traça uma reta, a gente traça uma linha, e você começa a buscar um equilíbrio no teu corpo, você começa a ir, começa a fluir. É uma simples comparação com a tua vida e teu crescimento espiritual. Você ficar olhando para o lado, você ficar olhando para trás, você não vai avançar. Mas quando você traça uma reta, você traça um alvo, você vai entender o que Paulo diz.
Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Isso é crescimento. Isso é avançar nas coisas que estão diante de você. Talvez uma das maiores dificuldades nossas, como seres humanos, seja o entendimento que o Senhor nos chamou para permanecer. E Ele vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. A gente gosta da parte do fruto, né? Porque a gente gosta de resultado. A gente gosta de ouvir do fruto. O fruto da árvore. Mas duas coisas bem rapidinho. A árvore não dá fruto para si, ela dá fruto para outro. E outra coisa muito importante. Para que ela dê fruto, ela tem que estar enraizada. E para estar enraizada demora tempo. Para permanecer demora tempo. Para persistir vai levar tempo. E é assim que a gente cresce. Resistindo, permanecendo, lutando, insistindo, não desistindo. Eu posso dizer algo para você? Com toda a sinceridade do meu coração, você tem que crescer. Porque se você não crescer, você está dizendo que tem um problema na sua vida. Se alguém tem uma criança na sua vida, que ela não cresceu, ou ela não está crescendo, ela está com um problema genético, ela tem um problema de enfermidade. Ela está doente. Ela tem alguma falha. E nem estou falando isso de forma pejorativa. Estou dizendo para que você entenda. Se uma criança não cresce, ela tem um problema. Se nós não crescermos espiritualmente, nós estamos dizendo, eu tenho um problema. Algo comigo está acontecendo, algo está acontecendo em mim, que não está me permitindo crescer. Então a gente precisa identificar o que está travando o nosso crescimento. O que está travando o nosso avanço no reino. O que está travando o processo de libertação que a gente tem que viver na íntegra? O que está travando, sabe, o nosso entendimento em servir ao Senhor? O que está travando a nossa caminhada? Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, é o que Paulo diz. É o exercício da maturidade. Estima-se que Paulo escreve Filipenses 3, 13 e 14, mais ou menos uns 25 anos depois do seu processo de conversão. Não foi no primeiro mês. Não foram nos primeiros 2 anos. Estima-se que ele escreve Filipenses aproximadamente com 25 anos de convertido. E sabe o que ele escreve Filipenses 3, 13 e 14? Foi o que eu li. Não, irmãos, não alcancei. Ele está dizendo assim, não parou. Eu ainda tenho coisa para viver. Mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É o entendimento de alguém que sabe o processo do crescimento. Então vou dizer de novo, você precisa crescer, porque crescer é uma necessidade, não é uma opção. Amadurecer não é uma opção, é uma necessidade. E a gente vai fazer isso através do nosso relacionamento com Deus. Através de termos uma vida de fato que chame a atenção do Senhor e desenvolva essa vida espiritual. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui. Crescimento saudável é gradual. Tudo que cresce muito rápido, irmãos, pode dar problema. Porque pode crescer sem a estrutura necessária. Pode crescer trazendo problemas. Então quero dizer de novo para você, crescimento ele precisa ser gradual. Jesus Cristo veio para nascer como um bebê, para crescer como uma criança, ser um adolescente e se tornar um homem para cumprir o propósito dele de ser o nosso Salvador. Até o próprio Deus fez com que Cristo respeitasse as etapas. E a gente às vezes quer pular etapa. Às vezes a gente quer acelerar processos. Mas a maturidade, o entendimento nos faz entender, se segura, respira. Você não vai pegar, irmãos, e a gente tem que entender os processos. Você não vai pegar um bebê recém-nascido, levar ele na sua casa, colocar ele no berço e falar para ele, ó, a geladeira está lá, você lava a sua roupa. É irracional. Porque o bebê precisa ser cuidado. O bebê precisa ser amparado. Quando seu filho começa a andar, você não pode ficar segurando ele toda hora. Você tem que deixar ele sozinho. Ah, mas vai cair. Mas vai ficar mais forte. A criança vai crescendo
Você não vai ficar dando comida na boca do seu filho. Você vai ensinar ele a comer. Vai crescer, você vai ensinar ele sobre as coisas da vida. Eu sei que filho parece que pra gente nunca cresce, mas você não vai ficar falando com marmanjo barbado igual você fala com um bebezinho. Você não vai tratar marmanjo barbado igual você trata uma criança. Minha esposa já segurou na mão do bebezinho dela lá. Eu já sou meio mais já direto, né? Mas meu filho tem 16 anos, já se deixar a barba fica igual a minha. Você está de brincadeira. Não, eu não vou falar com ele igual eu falava quando ele tinha 2, 3 anos, 4 anos. E não vou tratar ele igual a Elô que tem 10. Porque eles estão em estações diferentes. Eles estão em processo diferente. E eu, como pai, tenho a responsabilidade de tratá-los segundo a fase que eles estão. E vice-versa. Só que a gente quer, às vezes, que Deus nos trate sempre como uma criancinha. Ai, aquele que precisa do socorro. Irmãos, às vezes a gente está precisando de uns coros, irmão. Às vezes a gente está precisando de alinhamento. Às vezes a gente está precisando de correção. A gente, às vezes, está precisando de uns não de Deus e não de um sim. E a gente só quer o sim, a gente só quer a coisa boa, a gente só quer prosperar. Isso tudo é promessa, irmãos. Isso tudo é palavra liberada sobre a nossa vida. E eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais. Mas a gente tem que entender qual que é o meu processo de crescimento. O que eu tenho que viver, o que eu tenho que aprender. Aonde eu tenho que ir, Senhor, o que eu tenho que fazer. E a gente tem que ir avançando. A gente vai aprendendo algo aqui, a gente vai crescendo ali. E a gente tem que entender, isso aqui não é desculpa para o pecado, tá? É só um adendo para que você entenda. Você tem que entender que assim como uma criança, que você às vezes precisa ensiná-la 1, 2, 3 vezes para que ela entenda, talvez a gente não consiga entender algumas coisas de primeiro. Talvez você caminhe por alguns dias, você acerte, mas de repente você falhe. Meu Deus, mas Senhor... E aí sabe o que acontece? Tem gente que se cobra, tem gente que se julga. E diz uma velha frase que eu já, graças a Deus, faz até tempo que eu não ouço lá na igreja. Estou fraco espiritualmente. Ô querido, querida de Jesus, a palavra de Deus vai me dizer, quando você está fraco, aí é que você está forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando a gente está fraco, a gente está desarmado, quando a gente está fraco, a gente não está na centralidade, quando a gente está fraco, a gente está suscetível ao cuidado. A gente tem que entender isso. Então, se em algum momento da sua vida você falhar, porque a gente está fadado a isso, eventualmente, corra para Jesus. Fala, Senhor, buscando acertar, eu errei aqui. Buscando acertar, eu falhei aqui. Senhor, faz de novo. Que com esse erro, de fato, eu possa aprender e possa crescer. Que eu possa evoluir, porque crescer é necessário. Crescer é necessário para que a gente possa avançar. E Pedro já, nas últimas instruções da sua carta, e a carta de Pedro também ela é considerada como uma carta pastoral, assim como as cartas que Paulo envia a Timóteo, as cartas de Pedro são consideradas cartas pastorais. Nos últimos conselhos que ele deixa registrado aos seus e consequentemente a nós, ele vai dizer o quê? Cresça. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Talvez para você que não tenha tanto tempo de igreja, a graça seja algo assim meio vago. Para você que talvez já tenha um pouco mais de tempo na igreja, falar sobre graça, talvez já venha na sua mente, a graça é o favor de Deus. Mas como que eu vou crescer na graça? Como que eu vou avançar debaixo dessa palavra? Porque a graça é o favor não merecido. Por exemplo, se você está fazendo uma mudança na tua casa, teu amigo vai te ajudar naquele dia que você está precisando. Ele te fez um favor. E aí, o dia de amanhã, ele que está mudando, você vai lá e você vai retribuir o favor. Um está merecendo, o outro está ajudando. Mas quando se trata de Jesus e se trata da graça dele, é algo que a gente não merecia. Mas que nós fomos alcançados por essa graça. A graça de Jesus é o favor não merecido. Não há nenhum ser humano que mereça esse cuidado.
Não há nenhum ser humano que mereça, sabe, o processo da salvação. Nós não merecíamos, mas a gente vai ler. Pela graça, que a gente leu, pela graça nós somos salvos. E aí você vai entender que a graça nos alcança de uma forma que a gente não tem como retribuir ao Senhor, por mais que a gente tente. A gente não tem como superar a Deus naquilo que Ele tem feito por nós, tentando fazer alguma coisa por Ele, por mais que a gente tente. Porque a graça sempre vai ser superabundante. Pastor, mas como eu cresço na graça? Preste atenção. Pedro ele vai dizer sobre as duas coisas, crescer na graça e no conhecimento. Uma coisa não está desatrelada à outra. À medida que você mergulha na graça, você se aprofunda na graça, é dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu estou rendendo o meu coração a Ti. Senhor, eu não vou resolver na minha força. Senhor, eu não vou resolver do meu jeito. Senhor, eu não vou resolver no meu conhecimento. Isso é mergulhar ainda mais na graça. Vou dizer, Senhor, eu estou na dispensação da Tua vontade, na dispensação do Seu tempo. Crescer na graça é crescer na dependência de Deus. É lançar realmente sobre Ele a ansiedade que domina o seu coração. A angústia que tenta te parar. O medo que tenta te cercear. Crescer na graça é isso. É se libertar de sentimentos que tentam te apequenar, que tentam te diminuir e te colocam num lugar de uma maior dependência. Crescer na graça é isso. É olhar e dizer, Senhor, eu não sou merecedor. Nós estávamos em Mogi esses dias e fomos lá jantar. E a gente estava no shopping. E aí a minha esposa e meu menino saíram para pegar a comida num lugar e eu e a minha menina pegamos no outro. A nossa chegou mais rápido, nós sentamos na mesa. Quando nós sentamos, veio um rapaz, com uma mochila nas costas, um jovem, olhou para nós e disse assim para nós, posso orar por vocês? Só que ele estava falando num portunhol meio arrastado. Eu falei para ele assim, claro que pode, mas você é da onde? Ele falou, sou do Paraguai. Eu falei, pois bem, pode orar. Ele falou, posso me sentar? Eu falei, pode. Eu falei para ele, pode. Ele sentou, ele orou, abençoou a nossa vida. Eu falei para ele assim, agora eu posso orar por você? Ele olhou para mim e falei assim, não se assusta não, porque eu sou pastor, fica tranquilo, falei para ele. Ele falou, pode. Aí eu orei por ele e falei para ele, mas o que você está fazendo aqui em Mogi Guaçu? Ele falou assim, a nossa igreja ela é brasileira. Nós temos uma igreja no Paraguai e uma igreja em Foz do Iguaçu. Falei, se a igreja convocou pessoas para fazerem missões. Falei, tá, mas como é que você parou aqui? Ele falou assim, nós estamos vindo cidade a cidade para evangelizar e falar do amor de Cristo. Sem destino e sem rumo, aonde o Senhor nos manda, a gente está vindo. Então a gente só estava subindo de cidade a cidade. Mas vocês dormem aonde? Falei assim, aonde o Senhor nos permite dormir. Às vezes numa igreja, às vezes num hotel. Falei, como é que vocês estão vivendo? Então a gente tem uns livrinhos que a gente vai vendendo durante o dia, a igreja manda uma oferta. Mas vocês estão entendendo que um menino de 20 anos, não mais do que isso, abandonou tudo. Deixou tudo. Qual que é a meta de vida dos jovens, seja da igreja ou de fora da igreja de 20 anos? Vida profissional, relacionamento, curtir. Eles estavam em 3 lá. Mais ou menos tudo da mesma faixa etária. Eles olharam e disseram assim, vale mais a pena deixar tudo que eu poderia ter para falar do amor de Jesus para aqueles que precisam. Não estou dizendo que você tem que largar tudo para viver e crescer na graça. Estou dizendo que a gente tem que ser mais dependente. Porque às vezes a gente fica com tanto medo, né? A gente fica assim, Senhor, será que vai dar? Ah, Senhor, Bom, primeiro que você tem que entender o seguinte, se Jesus está te chamando para um projeto, você não vai ter o recurso suficiente, você não vai estar preparado humanamente o suficiente, você vai ter medo, querer fugir, querer correr. Mas se é do Senhor para a tua vida, você vai dizer assim, é pela graça. E a hora que você menos espera, a porta se abre, o recurso chega, quem você não esperava te ajuda, porque você está crescendo na tua dependência. Então entenda isso comigo, crescer na graça é crescer na tua dependência de Deus. Você nunca vai ser merecedor daquilo que Deus vai fazer, mas você está num lugar onde você está se aprofundando mais e mais, dizendo, Senhor, não importa como seja, eu sei que vai dar certo, Senhor. Não importa como vai fluir, eu sei que vai dar certo, porque o Senhor está comigo.
E quando você está nesse lugar de crescer na graça, sabe o que acontece? Você não consegue guardar só para você. Você não consegue segurar só para a sua vida. Você começa a manifestar isso sobre a vida dos outros. Quem cresce na graça, entenda isso. Quando vê alguém com fome, estende a mão e dá de comer. Quem cresce na graça, quando vê alguém doente, não consegue conter para si, coloca a mão e libera uma palavra de cura. Quem cresce na graça, se vê alguém que não tem calçado, arranca do pé, se for preciso, e coloca no pé do outro. Porque ele está crescendo na graça e sabe que aquilo que ele abre mão não faz falta para ele. Ele abençoa a vida de alguém, porque Deus não vai deixar faltar. Então crescer na graça é isso, irmãos, é se desprender das coisas materiais, terrenas, e entendendo que elas são necessárias, mas é ir para um lugar onde você sabe que Deus não vai falhar com você. Que as suas preocupações vão ficando de lado, as suas angústias vão ficando de lado, você vai dizendo assim, Senhor, é a graça. Eu estou crescendo nesse lugar, eu estou aprendendo nesse lugar. Irmãos, e racionalmente você nunca vai entender isso. Racionalmente você nunca vai acessar esse lugar. Racionalmente você nunca vai desfrutar desse lugar. É quando pela fé que você decide crescer, que você vai colhendo testemunhos, irmãos, de vitória. E quando a gente fala sobre crescimento, a gente fala sobre deixar alguns hábitos e comportamentos para trás. Não tem como crescer sendo da mesma maneira. Você ainda leva alguns resquícios do que você é hoje. Mas você não mantém mesmo os mesmos hábitos, você não mantém a mesma postura, você não mantém o mesmo entendimento. Você cresce, você é transformado pelo processo de crescimento. Você entende isso comigo, em nome de Jesus? Então vamos dizer bem forte, para a tua vida, declara assim, fala que em nome de Jesus, eu possa desfrutar de um crescimento na graça de Jesus. Amém, queridos? Mergulha nessa graça. Pastor, já tentei de tudo, já bati em todas as portas. O Senhor está usando o pastor de vocês, a pastora de vocês, essa igreja, para dizer, vamos crescer esse ano e vamos crescer na graça. Para desfrutar desse lugar. E crescer no conhecimento, por isso que Pedro traz atrelado, é tão importante quanto. Porque o conhecimento que Pedro está falando não é o conhecimento do contexto, não é o conhecimento histórico, não é apenas sobre o conhecimento teológico, ainda que ele seja importante, amém? O conhecimento que Pedro está falando, e se a gente lê o contexto, como a gente leu, isso fica muito claro, é sobre o processo de transformação que acontece na nossa vida. É sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Então esse conhecimento que Pedro está falando em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 18, é sobre um tipo de crescimento e de relacionamento que não é simplesmente para agora, mas é um crescimento, um conhecimento, um aprofundamento que vai te levar para a eternidade com Cristo. Você está avançando naquilo que o Senhor está fazendo na tua história. Você está mergulhado nisso. O conhecimento de quem o Senhor é transforma-se, irmãos, nosso caráter. A gente vive uma transformação de fato de dentro para fora. Oséias 4:6, o profeta Oséias 4:6, ele vai dizer o seguinte: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês são sacerdotes e não querem me conhecer. E eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. A minha tradução, ela diz exatamente isso. O meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. A tradução mais conhecida, acho que é essa: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Outro está dizendo, meu povo está sendo destruído por causa da falta do conhecimento. Mas essa tradução vai nos dizer assim: o povo é destruído porque não me conhece. Deus está falando na pessoalidade. Deus está falando na individualidade. Deus está dizendo assim, ó, você está sendo destruído, você está perdendo, você está regredindo, porque você ainda não me conhece. Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está nos chamando para esse lugar que a gente vai descobrir quem Ele é. Mais do que o contexto da pregação, mais do que o testemunho do irmão, Deus está te chamando para que você conheça Ele na sua pessoalidade e individualidade. Volto a dizer,
Teologia é importante, intelectualidade é importante, forjam você e te trazem um aprofundamento bíblico, mas o conhecimento aqui nessa noite que o Senhor está te chamando é de relacionamento com Ele. E se você não saber quem Deus é e o que Deus pode fazer, irmão, você vai desistir, você vai regredir, você vai mudar os planos. Me perdoe a expressão que eu vou usar, mas você vai colocar os pés pelas mãos. Deus está te chamando para você crescer no conhecimento de quem Ele é, para que você nunca se esqueça que Ele é o Criador de todas as coisas. Quando você conhece quem Ele é, isso fica evidente no seu coração. É mais fácil você abrir a boca para profetizar uma vitória, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. O meu Deus é o Criador de todas as coisas. A gente tem mais facilidade de chamar a existência. Quando a gente conhece quem o Senhor é, a gente entende que Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Quando a gente entende quem Ele é e a gente se aprofunda no conhecimento de quem Ele é, a gente vai entender que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, desculpa a forma com que eu vou falar isso e abordar isso. Me perdoe se de alguma maneira você se sentir incomodado. Mas Deus não é um arrepio na espinha. Deus não é uma força cósmica. Deus não é algo aparente. Deus não é algo momentâneo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. E quando a gente cresce no conhecimento de quem Ele é, a gente trata Ele como Senhor, como Pai, como amigo. Mas a gente nunca se esquece que Ele é quem tem autoridade. Eu quero ser amigo dos meus filhos, mas eu nunca vou negociar minha autoridade com eles. Eu quero que os meus filhos me amem e se sintam à vontade para falar comigo de tudo que eles quiserem, mas nunca se esqueçam que eu sou o pai deles. Tem gente que está tratando Deus como qualquer coisa, menos como Senhor e Pai. Nunca se esqueça que Deus vai estar sempre de braços abertos para te acolher. Nunca se esqueça que Deus sempre vai mandar os anjos dele colherem as suas lágrimas se precisar. Mas nunca se esqueça que Ele é o Senhor da sua vida. O conhecimento de quem Deus é nos leva nesse lugar. Deus Ele é onipresente, Deus Ele é onipotente, Deus Ele é onividente. Deus é a centralidade de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Quando nós conhecemos quem Ele é e nós nos aprofundamos nele, a gente vai saber que Ele é a resposta para a enfermidade. Ele é a resposta para a angústia. Ele é a resposta para a família. E a gente não pode mais buscar em outros lugares porque não tem razão para isso. A gente vai entender que Ele é a fonte de todas as coisas. E aqui, irmãos, eu vou terminar com o Salmo 119, 11, dizendo: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente cresce e entende quem o Senhor é, irmãos, a gente não negocia a nossa vida. A gente não negocia a nossa fé. A gente não negocia a verdade que rege os nossos dias, porque a gente sabe que tudo vem dele. Para Ele, todas as coisas. A Ele, toda a glória, para todo sempre. A gente não vai negociar. E a gente vai entender que quando Pedro ele diz, cresça na graça e cresça no conhecimento, é porque eu vou crescer na minha dependência de Deus e eu vou me aprofundar no meu relacionamento com Ele, para entender de fato quem Ele é sobre a minha vida. Quando Ele é o Senhor da tua vida, você pode ouvir o que for, podem tentar te destruir da forma que forem, podem tramar contra você da forma que forem. Você não perde a esperança, você não desfalece, você pode até chorar, mas no outro dia você está sorrindo porque você sabe que Deus está cuidando do novo amanhecer para você. Então eu espero que no final desse ano você olhe para trás e você diga para Jesus: Senhor, valeu a pena. Eu cresci na dependência, eu deixei a ansiedade de lado, eu deixei a precipitação de lado, eu deixei as preocupações de lado, eu deixei o medo de lado e termino o ano de 2024 dizendo: eu cresci na graça, na dependência do Senhor. E mais, eu comecei o ano conhecendo o Deus do testemunho do irmão, eu comecei o ano conhecendo o Deus da pregação, mas eu estou terminando o ano conhecendo o Deus do meu relacionamento, da minha intimidade e da minha vida que se revelou a mim. Que essa igreja cresça na graça
e no conhecimento de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém? Posso orar pela sua vida em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você e quero orar com você. E eu quero fazer uma oração com os corajosos e corajosas dessa igreja. Porque crescer na graça e no conhecimento, irmão, vai te tirar de um lugar de autossuficiência. Talvez para crescer na graça e no conhecimento hoje, você precisa fazer uma oração de renúncia. Você precisa orar para Jesus e falar: Senhor, que eu saia desse lugar. Que eu saia desse lugar de autossuficiência. Que eu saia do medo. Que eu saia da ansiedade. Que eu saia da precipitação. Que eu saia do lugar onde eu tento resolver tudo com as minhas forças. Que eu saia desse lugar em nome de Jesus. Tem corajosos e corajosas para orar comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Feche os seus olhos, vamos começar a orar, vamos falar com Jesus. Fala: Senhor Deus e Pai, eu estou aqui hoje para clamar a Ti e pedir: Senhor, me ajuda através do mover do Teu Espírito Santo a crescer na graça e no conhecimento. Fala, Jesus, que eu abandone, Senhor, sentimentos que me levam para longe de Ti. Comece a repreender comigo na sua vida, em nome de Jesus, o medo, a insegurança, a incerteza, a precipitação, a ansiedade, que muitas vezes sorrateiramente vão tentando entrar na nossa mente e nos levando para esse lugar de autossuficiência. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero ser autossuficiente, eu quero ser dependente do Senhor. Fala, eu quero depender da Tua graça. Fala, Deus, lá no meu trabalho, diga para Jesus: eu vou ser dependente da Tua graça na minha vida profissional. Fala, eu vou ser dependente da Tua graça na minha família, nas questões familiares que tenham a ser resolvidas, no meu casamento. Fala, eu vou ser dependente do Senhor na minha vida, ó Deus, sentimental, no meu ministério. Fala, Deus, eu vou mergulhar nesse lugar de graça, de conhecimento, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu repreendo tudo aquilo que possa me levar para longe, que possa me colocar no lugar aonde eu não desfrute da Tua graça, aonde eu não desfrute desse lugar de avanço. Fala para Jesus: Senhor, eu quero ter um relacionamento profundo e sincero contigo, que caia por terra em nome de Jesus todas as palavras de maldição lançadas, obras contrárias, estratégias de Satanás para tentar nos levar para um lugar aonde a gente não construa um relacionamento de fidelidade e intimidade contigo. Fala para Jesus, fala, Pai, que no ano de 2024 eu seja alguém que tenha um relacionamento de fidelidade contigo. Fala, Deus, eu não quero simplesmente estar na igreja por estar, vir à igreja para frequentar. Diga para ele: eu quero pertencer a esse lugar, eu quero pertencer ao corpo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero mergulhar nesse lugar, onde coisas novas serão reveladas, aonde eu irei crescer, no lugar onde a Tua palavra vai ser, ó Deus, cada vez mais aquilo que vai me dar firmeza, segurança e estabilidade na minha vida. Eu oro, ó Deus, para que esta igreja possa crescer, possa avançar, possa mergulhar nesse lugar de dependência, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Crendo, nós Te glorificamos. E se você pode, aplaude e glorifique a Jesus.